Então vamos lá para mais um episódio do ScalaCast. Hoje temos a honra de apresentar a Carol Barbieri, que vai vir contar para nós um pouquinho da história. Obrigada pelo convite, me senti super honrada. Confesso que já assisti agradecemos, vários podcasts que você fez com várias pessoas conhecidas. E agradecer pelo convite e tô feliz de poder contar um pouquinho aqui da minha história para vocês. Legal, nós aqui estamos honrados, né, de conhecer um pouquinho mais dessa história. Então, Carol, vamos começar, né? Vamos começar no começo. Como que você começou, né? Como que foi lá o início da Carol no empreendedorismo? Conta um pouquinho mais para nós. Então, eu sempre falo que a minha história é um pouco engraçada, assim, porque as pessoas pensam, ai meu Deus, né, como é que ela começou e tal. Resumidamente, eu comecei quando meu pai e minha mãe me falaram que, tipo, eles não iam mais me dar dinheiro pra viver. Então, eu, graças a Deus, sempre tive muitos privilégios, né, como criança, na minha adolescência, enfim. E eu era uma menina que eu gostava bastante de sair, eu gostava de fazer festa, eu era uma pessoa bem divertida, assim, sempre fui muito comunicativa também. E quando eu tava no colégio, eu estudava no Marista Frei Rogério, eu queria fazer odonto. Sempre foi meu sonho ser dentista. Gente, sempre assim, sempre. Sério? Aí eu fiz, quando eu tava no terceirão, eu fiz vestibular pra odonto, pra administração, pra arquitetura e urbanismo. Passei em Curitiba, em São Paulo, em várias faculdades assim. Mas, tipo, sabe quando... Ai, será que é isso que eu quero? Enfim. Aí eu queria fazer... Enfim, ia sair do terceirão, né? Não tinha certeza ainda do que eu queria. E aí eu queria fazer um intercâmbio. Queria, tipo, ficar um ano, assim, fora. Um ano sabático. Pra, tipo assim, pra eu entender também, né? Sim. Porque quando a gente não tem experiência de mercado de trabalho, a gente nem sabe o que é trabalhar, resumidamente. Sim. E eu não queria perder tempo também, né? Porque eu já me formei no colégio com 18 anos. E aí, tá, beleza. Deu, então, né, vamos lá fazer o intercâmbio. Fui fazer o passaporte, no visto, tudo certo. Aí veio a pandemia, né? Não consegui ir e fiquei um ano parada, realmente. Não tinha me inscrito pra nenhum vestibular, nem nada. Deu, tá, né? Daí dentro de casa e tal, não sei o quê. Daí meu pai, tipo, meu Deus, não, vai trabalhar, né? Daí meu pai me arrumou um emprego, que é numa clínica de estética, que é dos meus primos, né? E aí eu comecei trabalhando em Três Tiras. Eu ia todo dia pra Três Tiras e voltava. E ali eu aprendi muito, sabe? Eu passei por todas as áreas da clínica, eu ia até nos cursos de depilação a laser, eu fazia boleto, eu passei por todas as áreas da clínica, até que eu cheguei na área do marketing. Ai, que legal. E eu me identifiquei muito, assim, tipo, gostei muito, sabe? E aí o menino que era responsável na época, o Alisson, ele fazia publicidade e propaganda, pra quem já sabe. E daí ele me falou, Carol, você tem que fazer publicidade e propaganda? Tipo, esse é o curso que você tem que fazer. Deu, ai, será? O que é isso mesmo? Sei. Quando eu fui falar pro meu pai e pra minha mãe que eu queria fazer publicidade e propaganda, eles estavam o que é isso? Enfim, daí passei por todas as áreas ali e decidi, não, então eu vou começar a fazer publicidade e propaganda mesmo. Aí, pra encurtar a história, fiquei mais um tempo ali na clínica, aí eu saí, fui trabalhar numa loja de roupa, né, que é a Lourenço Mulher. Eu trabalho lá até hoje, eles são meus clientes há 6 anos. Que legal. E eu trabalhei uns 2 anos lá, 1 ano e meio, presencial, né? Eu era responsável por toda a parte, assim, de marketing da loja, da coach, de Chapecó também. E aí, as meninas do salão da Metamorfose, a Cami e a Carol, me chamaram pra trabalhar no salão. E meu Deus, e assim, a gente era muito amigas, sabe? Então, tipo assim, ou ia ser um tiro do pé, ou ia dar muito certo. E deu muito certo. Aí eu saí, né, da loja, fui trabalhar no salão. Eu acho que eu fiquei 1 ano e meio também, uns 2 anos no salão. E eu era responsável por todo o marketing do salão. Então eram 12 mulheres e a minha função era manter a agenda delas cheia, né? E aí, enfim, ali que, assim, eu sou muito grata a Cami e a Carol, porque eu aprendi muito com elas. Eu sempre digo que eu aprendi a trabalhar de verdade com elas. Porque, assim, primeiro que elas são mulheres, que elas não têm preguiça de trabalhar. E eu sempre pegava muito junto com elas também. Então, a gente chegava no salão, e tinha evento. Porque, assim, salão é final de semana, né? Enfim, vários eventos. A gente chegava, tipo, 4 horas da manhã e saía 8 horas da noite. Misericórdia. Então, foi um tempo, assim, tipo, de muito aprendizado, sabe? E eu amava trabalhar no salão também. Tipo, amava de paixão. Tanto é que quando eu pedi pra sair, foi muito difícil pra mim. Mas, enfim. E aí, depois as meninas ainda descobriram que elas estavam grávidas. Eu falei, meu Deus, ainda bem que eu pedi pra sair antes, senão eu não ia ter coragem de pedir pra sair do salão. Enfim, e aí, ali no salão eu tinha, né, além de trabalhar de terça a sábado, eu trabalhava nos eventos do salão, então eu ganhava, além do meu salário, a gente tinha uma loja dentro do salão, então eu ganhava a mais nessa loja também.
Então eu era responsável por vários setores, sabe? E as meninas sempre me incentivaram muito. Carol, vai atender cliente, vai isso, vai aquilo. E aí eu comecei a atender uns clientes por fora. Eu já atendia a Lourenço Mulher, enfim. Então, meio que ali com elas que eu comecei, tipo, a entender, assim, acho que talvez eu gostaria de ter meu próprio negócio, né? Enfim, aí chegou um tempo que começou a ficar inviável eu trabalhar no salão, né? Porque eu já tinha muitos clientes fora. E aí eu pedi pra sair, né? E foi numa boa, elas super, assim, me apoiaram e tal. E aí vou fazer o quê? Vou ficar em casa, trabalhando de casa, cuidando dos meus clientes, né? Não preciso ter um espaço. Nunca foi meu sonho ter um escritório. Nunca. Até as pessoas acham, você realizou um sonho. Eu falei, hoje eu vejo que sim. É um sonho. Mas assim, nunca foi um sonho pra mim, sabe? Eu, tipo, nunca passou pela minha cabeça. E aí, eu fui nas meninas da Decor House, que daí como eu ia sair do salão, eu ia conseguir atender mais uma empresa. Daí, a Clarice da Decor House me falou, tá, Carol, e agora o que você vai fazer? Tipo, né, porque eu falei pra elas, agora eu vou conseguir atender vocês, porque eu pedi a conta do salão. Sim. Daí ela, tá, e o que você vai fazer agora? Eu falei, olha, eu vou ficar trabalhando de casa, né, cuidando dos meus clientes e tal, de boa. Daí a gente tem uma sala ali no edifício empresarial da Agostinho. Se você quiser, ela é tua. E eu, sério? Mas assim, meu Deus do céu, sabe? Eu, tipo, gente, faltava 1 ano e meio pra eu terminar minha faculdade. E eu, tá, beleza. Fiquei com isso na cabeça, mas assim, sabe? A questão do merecimento. Sim, eu ia assim, dizer, será que eu sou merecedora? Será que eu sou merecedora, né? Olha quantos anos eu tenho, enfim. Daí tá, beleza. Daí passou, enfim, fiquei com isso na cabeça. E daí ela falou, se um dia você quiser passar lá, a chave tá na recepção, né? Daí tá. Eu peguei, um dia e passei lá. Peguei a chave e subi na sala. Não tinha nada. Nunca ninguém alugou minha sala. Não tinha nada. O prédio também fazia, acho que 1 ano e meio que tinham lançado, né? Enfim. Meu Deus do céu. Tá. Daí eu liguei pro meu pai e pra minha mãe. Eu falei, venham aqui, né? O que vocês acham? Daí meu pai e minha mãe foram lá. Daí meu pai falou, meu Deus, Carol, você sabe que você vai dar um peitaço, né? Tipo assim, a minha... Eu sempre falo que, tipo assim, a minha sorte é que eu nunca tive noção de nada. Eu simplesmente só aproveitei todas as oportunidades que apareceram na minha vida. Eu não tinha noção de quanto eu ia gastar, como é que funcionava uma obra, eu não tinha noção de nada. Eu só sabia trabalhar, né? Então, nisso eu me garantia. Daí meu pai falou isso, Carol, você sabe que você vai dar um peitaço, né? Daí, mas enfim, se você quiser, a gente vai te apoiar. A gente não vai te ajudar financeiramente, mas assim, se você quiser, a gente te apoia, né? Vamos lá. Então, na época, eu morava com meu pai e com a minha mãe, usava o carro do meu pai e da minha mãe. Eu não tinha despesas, custos fixos, né? Que já seria diferente hoje em dia. Daí eu liguei para uma amiga minha, que é a Cami. Ela é engenheira, né? Ela tem um escritório de arquitetura e interiores em Três Itilhas. Eu falei, Cami, e dela já era minha cliente na época também. Eu falei, Cami, meu Deus, apareceu essa oportunidade, o que você acha? Tipo assim, né? Dela, se joga? Pega essa sala que eu faço projeto pra você, não, vamos começar. E resumindo, foi assim que eu comecei, sabe? Como diz as pessoas, certo no lugar certo. E aproveitar as oportunidades que aparecem na vida. Tipo assim, se tem uma coisa que eu posso falar, é que eu sempre aproveitei todas as oportunidades. Eu nunca deixei uma passar, sabe? E também sempre tive muitas pessoas certas do meu lado. E aí, enfim, a Cami começou a fazer o projeto, né, de interiores do meu escritório. Ficou um sonho. Eu não mudei uma vírgula de nada, assim. Eu demorei 6 meses pra fazer o escritório, porque assim, né, eu não tinha noção de quanto eu ia gastar. Tipo, eu tava assim, sonhando. Então, assim, foram 6 meses, assim, suados, sabe? Eu lembro que, entrava o dinheiro de um projeto, eu comprava, tipo, o sofá da minha sala. Entrava não sei o que, eu comprava o tapete. Então, tipo assim, foram 6 meses, assim, na luta, realmente, pra conseguir, porque eu não tinha noção de nada. Que bom que eu fiz, né? Porque deu tudo certo. Como diz, às vezes, não ter conhecimento até é bom. É bom, porque se eu tivesse noção, eu não teria dado realmente esse peitaço. Enfim, depois de 6 meses eu consegui inaugurar, né, o meu escritório, o meu espaço físico, né? E agora, em dezembro, vai fazer já 3 anos que eu tenho. E nesse mesmo período, tu ainda estava durante a faculdade? Sim, quando eu inaugurei o escritório, um dia antes eu tinha apresentado o meu TCC na faculdade. Uau. Um dia antes de inaugurar o escritório. E aí, quando eu comecei realmente ali, quando eu peguei a sala, faltava 1 ano e meio para eu terminar a faculdade. Então, chegou também um tempo, assim, no final da faculdade, que eu tive que optar, né? Ou eu trabalhava, ou eu estudava.
Então também foi uma época punk, assim, nessa Pega finaleira os de dois faculdade, ali, né? porque assim, eu tinha que dar atenção pra uma coisa. E a prioridade sempre foi meu trabalho, sabe? Até porque, né? Depois que eu fiz tudo aquilo. Depois eu corre atrás. Exatamente. Então, tipo, eu trabalhava assim, de manhã até, tipo, não ia na aula porque eu ficava trabalhando no escritório. Então, também, né, principalmente meu orientador do TCC foi muito, muito legal, assim, comigo, né? Também um dia antes ali que eu apresentei o TCC, então foi muito, assim, as pessoas certas, na hora certa, no lugar certo. Uau, diga e aproveitar as oportunidades, E aproveitar as oportunidades. né? Porque tu é super jovem, né, Carol? Sim. E querendo ou não, já tem uma carreira, assim, incrível, né? Sim. Então, como diz o ditado, é o sonho que Exato. aconteceu, Exatamente. os outros sonharam por ti. Exatamente. E no final das contas aconteceu muito legal. Sim. E, Carol, como que funciona hoje, né? Como que tá, né? A tua correria do dia a dia? Porque agora não tem mais faculdade, diga, mas aí agora tem muito mais clientes, diga, pra correr atrás. Como que funciona o teu dia a dia? Como que tu organiza essa rotina? Ainda tá na vida frenética, trabalhando das 8 às 8? Então, assim, a gente sempre fala que vai trabalhar menos, mas nunca, né? Né? Então, assim, normalmente, às vezes eu não vou tão cedo pro escritório porque eu costumo trabalhar até mais tarde. Porque, assim, durante o dia, digamos assim, horário comercial, a gente tem que ficar. Atendimento é uma coisa que eu não terceirizo. Então, o cliente fala comigo do início do projeto ao final. É sempre comigo. Tudo é comigo, né? Centralizado em mim o atendimento. Então, eu tenho uma equipe hoje, né? Eu tenho 4 colaboradores na minha equipe. E alguns home office, né? No escritório também. Até porque eu viajo bastante a trabalho. Então, não faz sentido eu ter feito o escritório para o escritório ficar fechado. Vazio. Então, né? Eu estando lá ou não, o escritório funciona normalmente em horário comercial. Então, como eu trabalho até mais tarde, né, que daí é o tempo que eu não preciso ficar respondendo no meu celular, às vezes eu vou pro escritório mais no meio da manhã, enfim, depende muito como tá a organização da minha semana. Mas, enfim, no escritório a gente trabalha de segunda a sexta, né, no horário comercial, né, depois mais, enfim. Digo, o horário da criação é o mais tarde, né? Exato, porque é o horário que, digamos assim, as pessoas não mandam mensagem, né? É. Assim, o cliente mandou mensagem, Tem você que tem que responder. Então, é difícil você parar e produzir no meio do dia, do vucu-vucu, sabe? Então, hoje também as coisas não acontecem só pelas minhas mãos, né? Eu tenho uma equipe, porque não dá pra crescer sozinho. Isso foi uma coisa que eu aprendi e que bom que eu aprendi cedo a delegar. Então, quando eu abri o escritório, eu já tinha um colaborador. Ah, que ótimo. Então, e depois, né, a equipe foi crescendo, foi aumentando as pessoas. E daí a gente consegue ter mais tranquilidade e realmente dedicar mais tempo ao cliente, a entender ele, né, qual é a necessidade, enfim, tudo que precisa. Então, isso foi uma coisa que me trouxe bastante tranquilidade também durante todo o processo, né, do trabalho. Carol, quer explicar para nós um pouquinho mais com relação aos serviços que vocês prestam no escritório? Sim. Então, né, hoje eu sou formada em publicidade e propaganda, eu sou publicitária. E eu tenho um escritório que é especializado em identidade visual e naming. Legal. Então, esses 2 serviços é o meu carro-chefe dentro do escritório, né? E a gente faz identidade visual, naming, são serviços distintos, mas que se complementam também. Então, às vezes, sei lá, a pessoa tá abrindo um restaurante. Ela não sabe que nome dá para esse restaurante. Ela precisa registrar essa marca. Então, a gente faz todo o projeto de naming, né, com o nome, enfim, claro, daí tudo de acordo com as especificações do cliente, com o briefing e tudo mais. E aí a gente cria também a identidade visual. Então a gente faz desde o processo completo até o cliente, tipo, já tem o nome da empresa, já tem uma empresa, quer fazer um redesign de marca, né, a empresa tem 20 anos, quer mudar o logo da empresa, então a gente faz também todo o processo de identidade visual. E agora também eu tô abrindo uma submarca de escritório, que o nome é Anuir Design para Eventos. Olha. Então, a gente vai atender toda a parte de evento mesmo, casamento, formatura, aniversário, maternidade. Que legal. Fazer tudo personalizado. Tudo personalizado dentro da identidade visual. Então, é uma procura muito grande, né? Evento, meu Deus, né? Nunca para de crescer, né? É uma coisa que nunca vai parar de acontecer. E é uma demanda bem grande que tem. Então, esse projeto eu já tô há 2 anos trabalhando nele. A gente já faz há 2 anos identidade visual para eventos. Só que não é assim não é bem assim você abrir um negócio e vou começar a vender esse serviço, né? Ainda mais como eu já tinha o escritório. Então, assim, é diferente você criar uma identidade visual de uma empresa e de um casamento. Sim. São coisas totalmente diferentes.
A empresa vai ficar com essa identidade visual por, sei lá, 10 anos. O casamento é para um dia. Então, até a precificação é diferente, sabe? E também, assim, questão de divulgação, né? Como é que eu vou postar lá no Instagram do escritório uma noiva do lado de uma empresa que eu fiz? Não tem nada a ver. E são públicos diferentes também. Porque, assim, eu vejo que o meu serviço hoje, que o escritório oferece, né, de identidade visual e naming, é uma necessidade para a empresa. Sim. Porque, assim, beleza, a pessoa pode não me contratar, ela pode fazer com outra pessoa, mas ela vai ter que fazer. É uma necessidade. Sim. Não existe você ter uma empresa sem um logo, enfim, sem uma identidade visual e tudo mais. E o casamento, né, o evento é diferente, é um luxo. Você consegue fazer um casamento sem uma identidade visual. Então, também são públicos diferentes. Diga, mas dá um glamour diferente. Dá um glamour diferente. Que é personalizado pra ti. Exato. E a gente já fez muitos casamentos, assim, muitos mesmo. E, meu Deus, assim, um mais lindo que o outro, sabe? Só que também a pessoa tem que estar disposta a investir isso. Porque daí não adianta a gente fazer a identidade visual e daí não ter nada de personalizado. Então, são vários custos que vão agregando, sabe? Então, né, por isso que eu decidi abrir essa submarca do escritório, até pra gente conseguir fazer uma comunicação mais clara também e atingir, né, o público certo. Que legal, Carol. Desculpa, eu tava rindo aqui quando tu tava falando a questão do nome, porque, né, quem empreende sabe das dificuldades que de achar um nome. Eu fui bem criativa, o nome do meu escritório é o meu nome. É, mais tranquilo, né, quando é nome próprio e tal, mais de boa. Mas, cara, como é difícil, né? Eu falo assim, só quem realmente começa e sabe, né, desse processo. Eu falo porque, né, eu fiz por conta também, né, lá atrás, né, não sabia nem que existia, né, profissionais assim na área. Mas eu falo, cara, como é difícil. E é uma coisa difícil, assim, porque até eu deixo o cliente bem livre, sabe? Tipo, eu sempre falo para todo cliente que eu atendo, eu não quero que o cliente fique preso a mim. Então, assim, tanto às vezes o cliente pede um orçamento de name e de identidade visual. Eu passo orçamentos distintos, eu não passo um pacotão, sabe? Porque eu gosto de deixar o cliente realmente livre e à vontade. Mas, assim, normalmente, às vezes, os clientes que optam por fazer o nome, eles ficam um mês e eles voltam, tipo, não, Carol, a gente vai ter que fechar. Porque, assim, o difícil não é você achar um nome bom. Sim. O difícil é você achar um nome que tenha disponibilidade de registro, né? Então, assim, esse que é o grande ponto. Esse que é o grande ponto. E, assim, uma das minhas principais demandas, assim, né, dos últimos meses, dos últimos anos, assim, do escritório é renomear empresas que já existem. Por essa questão do registro, né? Sim. Então, assim, é um ponto bem delicado. Então, às vezes, o cliente pensa num nome muito legal, vai lá para registrar a marca. Já tem outra empresa com esse nome. Então... Estônia, eu brinco, cara, eu fiquei, eu acho que uns 3, 6 meses, assim, sonhando. Pra decidir. Eu brincava, cara, eu chutava pedra, arroba 1, 2, 3, Estônia, arroba 1, 2, 3. Tudo que eu olhava, eu ou traduzia pra inglês, pra francês, pra qualquer... Sim, pra qualquer língua. Tinha registro. Gente, que... Sim. É que assim, ó, a maior dificuldade, eu acho que quando o cliente tenta dar o nome mesmo, é que assim, você vai pensando em coisas aleatórias, né? Ai, o teu dia a dia, sei lá, apareceu uma borboleta pra mim, alguma coisa eu vou relacionar pra criar um nome. Só que quando a gente faz o projeto de naming, é zero isso. Diferente. Tipo, claro, a gente sempre pede pro cliente responder o briefing, porque a gente precisa fazer de acordo, direcionado com o ramo, né, de atuação e também com o que o cliente deseja. Mas assim, a gente monta uma estrutura para a marca, né? Não é, tipo, a gente não fica pensando em palavras aleatórias. As letras das filhas. Tipo, a nossa apresentação de naming hoje tem, tipo, 40 páginas, né? Uou. Então, a gente não entrega só o nome da empresa, a gente entrega o conceito da marca, a energia da sonoridade, o significado do nome. E a gente não apresenta também só um nome. A gente apresenta, às vezes, tem empresas que a gente consegue 20 nomes, né? Uau. Mas pra gente conseguir esses 20 nomes, a gente montou 150 nomes para 20 ter disponibilidade de registro. Então, realmente, é um processo bem... doloroso, nem podia ser fácil aquilo, porque eu brinco, cara, eu sofri demais. Agora tá mais tranquilo, agora bora pra Carol. Agora você pode me contratar. Agora tá mais tranquilo. Não, muito legal, tipo, e que nem tu falou ali da questão, né, de marcas antigas virem, né, pra fazer esse renaming, né, rebranding e renaming também. Como que funciona, Carol, essa parte, tipo, essas empresas, né, normalmente são empresas mais antigas, como tu comentou, que na época nem
Sim, nem existia direito, né? O Paint lá era que tinha. Era bem isso. O Paint da vida e já era, né? Mas como que funciona? Normalmente tem essa procura por troca de nome e identidade visual ou é mais tipo só identidade visual? Então, essas empresas que procuram a gente para renomear, né? Que é uma empresa que já existe, é 100% por causa que recebeu uma notificação por causa do registro. Então a empresa ela só vai mudar de nome se ela receber uma notificação, que dela não pode mais utilizar, né? Então não tem o que você fazer, você tem que mudar de nome. Então as empresas que a gente recebe para refazer o nome é nesse sentido, é 100% nesse sentido. E já da identidade visual não, né? Então, tipo, até as marcas que a gente cria lá no escritório, eu dou um prazo de 5, 8, 10 anos para o cliente fazer um redesign da marca. Que deve fazer uma atualização de paleta de cores, mudar um pouquinho a tipografia, enfim, né? Atualizar, modernizar. Sim. Então, as marcas que eu crio, né? Enfim, que a gente cria lá no escritório, elas são bem atemporais. Então, isso é uma coisa boa também para a pessoa não enjoar, né? Sim, e outra, a questão de tempo, né? Que Exato. Não é uma coisa que vai mudar tão rápido. Ou às vezes o cliente faz, hoje ele tem né, ele presta um serviço, daqui 5 anos ele muda a área de atuação. Enfim, você vai precisar fazer um redesign de marca, né? Então são questões realmente bem isoladas, assim, e bem de acordo com a necessidade do cliente, sabe? Até por isso também que hoje a gente não passa orçamento sem ter uma reunião inicial com o cliente. Porque o orçamento ele é personalizado de acordo com as horas que a gente vai trabalhar em cima do projeto. Sim. Então, por exemplo, é diferente eu fazer a identidade visual de um médico e eu fazer a identidade visual de um supermercado. Sim. Né? São horas diferentes de trabalho. Então, que nem eu te falei, não é o pacotão... Sim, não é o plano Slim, não existe isso. Não existe isso. Então, a gente trabalha também né? em parceria com várias arquitetas, né? Assim, várias mesmo. E a gente também ajusta, né, a disposição da marca no ambiente com a arquiteta. Então, a gente pensa na marca dentro do ambiente também, para que a pessoa entre no Instagram e entre no espaço físico e seja uma unidade. Então, né, essa que questão... Connect. Tanto é que o meu escritório também, ele é 100% dentro da minha identidade visual. Quando a Cami foi lá fazer o projeto, eu falei, Cami, eu mais do que ninguém, eu preciso ter um escritório dentro da minha identidade visual. Então, a gente também fez tudo bem de acordo, assim. E essa parte de arquitetura, tu ajuda também ou é mais com as arquitetas? Não, zero. Essa parte não tem... Às vezes até tem pessoas que me perguntam, Carol, você é arquiteta? Gente, não, eu não juro sou que eu arquiteta. Que era você que fazia. Sério? Não. O projeto de interiores é 100% com as arquitetas. O que a gente faz é, tipo, por exemplo, a gente faz a identidade visual, né, da marca, enfim. E aplica. Aí, a arquiteta aplica dentro do projeto. Então, por exemplo, quer fazer uma parede com a cor da marca. Consegue? A gente cria o logo principal, né? E do logo principal a gente desdobra em 4 variações. Porque, né, dentro do ambiente, você usar sempre o mesmo logo, enjoa. Então, assim, a gente desenha desde a placa do lavabo, da loja, de tudo, assim. Então, por isso que eu te falei, é muito personalizado, entende? Porque eu tenho que entender como é que vai ser o projeto. Tipo, sei lá, você tá montando uma cafeteria. Tá, como é que vai ser? Qual que é o porte? Né? Qual que é o teu espaço? Pra gente realmente entender todo o processo que vai levar até chegar no resultado final, seja da minha criação de identidade visual e depois do acompanhamento, né? Que é daí a questão ali com as arquitetas, fazer a disposição da marca no ambiente. Carol, às vezes elas me mandam, Carol, eu preciso de uma plotagem, de um adesivo, a gente faz, né? Eu preciso da plaquinha do lavabo, a gente faz. Então, tudo dentro da identidade visual. Muito legal. Essa parte de mais detalhado eu não tava ligado muito. Eu pensava que era mais, tipo, focado na questão da marca mesmo, né? Sim. Mas tipo, no site, no cartão de visita, essas coisas. A gente até fez, eu e a Cami, né? Nós fizemos um restaurante em 13 Itilhas. Não sei se você viu. O Steinbock. Sim. É o novo, né? É o novo, E é 100% dentro da identidade visual. A gente fez até as plaquinhas do lavabo, a gente fez as plotagens dos vidros, então tudo assim, sabe? Então até as cores, não conhecer, até mas as eu vi cores as fotos, da parede. Então é diferente assim a experiência, né? E agrega valor também pro serviço do cliente. Enfim, ali, né, do restaurante. Que legal. Carol, com relação à questão dos teus serviços, no caso, né?
tu é aqui de Joaçaba e tal, tu atende só Joaçaba, como que funciona essa parte? Então, o meu espaço físico e escritório é em Joaçaba, né? A gente tem escritório ali no edifício empresarial da Agostini. Melhor cidade do sul do É mundo. verdade, concordo, é uma cidade muito próspera para trabalhar. E agora, em dezembro, vai fazer 3 anos que eu tenho espaço físico, mas já faz 6 anos que eu trabalho na área, né? Então, nesse tempo todo, a gente já fez marcas em todos os estados do Brasil. Uou. Então, cada estado do Brasil tem um pouquinho do nosso trabalho. E a gente já fez também para os Estados Unidos, para a Itália e para Portugal. Uau! Então... Diga, precisa ir em loco? Então, eu já fui para os Estados Unidos trabalhar, a gente já fez uma construtora lá. Que legal. E uma empresa de concretagem também. Então... Que legal. Já fui para Mas lá não que seja trabalhar. obrigatório ir, no caso. Não, foi não. pra ter essa Sim. proximidade com o cliente Exato, mas não quer uma Diga que senão necessidade. só ia ficar viajando. Até porque a gente atende online, né? Então Sim. as reuniões são tanto presencial quanto Online. online. Então isso não é um problema, né? A gente atende qualquer lugar. Que legal, Carol. Nossa, chiquérrima. Resumindo. Que legal. Olha, os povos das Alemanha, das Austrália, diga. E querendo ou não, tem muita demanda, né? Porque tem brasileiro, como diz o ditado, brota brasileiro por tudo quanto é canto, né? Tem muito. E o bom do online é isso, né? Sim. Foi uma coisa que, meu Deus. A pandemia veio por uma coisa ruim, mas no final das contas teve a parte boa, né? Exatamente. Então, né, graças a Deus. E assim, o meu trabalho é uma coisa que, por exemplo, você tá montando sei lá, você vai montar um restaurante hoje, né? Você vai me contratar. Você não vai mais precisar de mim. Sim. Eu vou finalizar o meu projeto, né, contigo, tudo certo. E assim, você só vai precisar de mim de novo ou daqui 10 anos, né? Quando você quiser fazer um redesign, ou se você abrir outra empresa. Sim. Então, hoje em dia, a nossa demanda na região, assim, né, em Joaçaba, a região é 30% só. 20%, 30% da nossa demanda é na região. O restante é tudo fora. Porque também chega num certo ponto... Limita, eu já fiz muita coisa aqui em Joaçaba. Muita. Na região, enfim. Então, assim, pra precisar de novo do meu serviço, todo mundo vai ter que abrir empresa, né? Agora é só pros eventos. Então, Diga, puxa pros eventos. Agora é só pros eventos. Então, a gente também tem que buscar outras vertentes, né? E também uma dessas vertentes é agora o design de eventos. A gente migrar para uma outra área também. A demanda sempre vai existir, né? Sim. Assim, Como diz. todo mês a gente tá projeto, graças a Deus. Mas é importante também a gente abrir o olhar, né, para novos horizontes, para realmente a gente conseguir ir escalando cada vez mais. Muito legal, muito legal. Nossa, Carol, que, como diz, ensinamentos, né? O MBA aí já tá quase completo, 20 horas concluído. Tô brincando. 20% concluído, 20 horas também não, né? Não exagera, mas 20% concluído. É muito legal entender um pouquinho mais com relação a essa parte de naming, né? Rebranding, eu acho que é assim que fala, né? Naming e identidade visual. Identidade visual. Porque, querendo ou não, é a cara, né? A porta de entrada é o nome da empresa, é o nosso nome, né? Sim. Então, querendo ou não, é uma arte, assim, bem... É um coração, né? E é uma coisa bem delicada também. Eu acho que você tem que ter muito feeling, sabe? Não adianta você ser só bom tecnicamente. Sim. Você tem que ter o feeling de atender o cliente. Sim, com Porque certeza. assim, você tá lidando com o sonho de uma pessoa. Sim. Então, não é uma brincadeira, né? Nenhum trabalho é brincadeira. Mas você tá lidando com um sonho. Sim. Às vezes você tá lidando com uma empresa que tem anos de mercado, né? Você tem que ser muito certeiro no que você vai fazer e você tem que ter um feeling muito bom em atender o teu cliente. Porque não adianta você ser uma pessoa 100% técnica no teu trabalho, mas você não tem o feeling de atender, entende? Sim. Então, por isso que eu falei que uma coisa que eu não terceirizo, assim, eu não tenho problema nenhum com delegar. Zero. Assim, quanto mais eu delego, melhor eu consigo atender o meu cliente, né? E, enfim, esse nunca foi um problema, assim, pra mim. E eu acho engraçado que às vezes eu escuto alguns podcasts, enfim, quando eu tô na estrada, que esse é um problema muito grande das pessoas, de conseguir delegar. E eu sempre penso, gente, eu nunca tive esse problema, que bom, porque a gente conseguiu escalar muito, né? Você tendo uma equipe, né, muito legal e comprometida, que veste a camisa da empresa, que faz acontecer, né? E graças a Deus hoje eu conquistei essa equipe, então não existe a Carol sozinha, né? Claro, eu sou a maior vendedora da minha marca. Eu não posso colocar ninguém lá para fazer vídeo, né? Para fazer foto,
para ir lá na empresa, gravar, mostrar o resultado final, enfim. Mas tem outras partes que a gente consegue é muito bom. Traz paz pro coração. Eu acho que essa parte do delegar, né, que nem tu tava falando, é uma parte mais difícil, porque normalmente a gente quer abraçar tudo, né? Quer ser o marketing, a vendas, o estoque, a faxineira, é tudo, né? Tudo. E querendo ou não, se você já tem essa equipe já desde o começo, querendo ou não, tu já consegue ter essa liberdade, vamos dizer assim. Exato. Como tu comentou que você não abre mão da questão, né, de ter esse primeiro contato com o cliente, querendo ou não, é a parte estratégica do negócio, Exatamente. né? Então é onde que entra. E tipo assim, eu vejo que, né, estou muito longe ainda de onde eu quero chegar. Mas assim, hoje eu vejo que os clientes, eles não me contratam mais só pelo meu serviço, sabe? Eles me contratam também por ser eu. Então, tipo, é mais no sentido de a minha bagagem, o meu conhecimento. Então, assim, claro, a gente sempre tá em evolução e a gente sempre está aprendendo, né, cada vez mais. A gente sempre busca isso. Mas, assim, o cliente também, quando ele vai buscar um serviço, quando ele vai contratar, ele não quer só o serviço. Sim. Ele quer além. E a gente sempre tem que entregar mais do que o cliente espera, né? Então, assim, é ter uma reunião com o cliente e, tipo, ele sair, meu Deus do céu, tipo, como é que eu nunca tinha pensado nisso antes? Enfim, então não é só o projeto, entende? Não é só o cliente lá preencher o briefing, você entregar e aí tá aprovado ou não. Vai muito além, assim, sabe? Que legal. Como diz, faça com que o seu cliente saia e fale um uau, né? Exato. Seja o uau. E assim, graças a Deus, eu tenho muita indicação. Muita indicação, sabe? Tanto é que agora eu dei uma parada, assim, com o meu Instagram, porque a gente tava com tanta demanda no escritório, graças a Deus, que assim, eu tive que parar um pouco de ficar divulgando e de ficar fazendo vídeo, até porque eu não tinha tempo pra, né, que adianta estar lá gravando um vídeo pro Instagram e um monte de coisa pra entregar pros clientes. Então eu dei uma pausa assim, mas é porque realmente a gente tava com uma demanda bem alta e várias coisas pra entregar, tipo, várias coisas pra inaugurar, enfim. E aí a gente fez que eu tava falando das indicações, a gente fez um espaço para uma arquiteta em Cuiabá. A gente fez o escritório dela, enfim, a nova identidade visual e tal, e esse escritório dessa arquiteta fica dentro de um complexo. Em Cuiabá, que é Canto Basalto, o nome. E tem, tipo, umas 5 salas. E ela me indicou pra todos. Pra todas as outras Eu fiz as 5 salas do complexo em Cuiabá. Que legal. Então, tipo assim, claro, meu Deus, né? Eu trabalho com isso. A gente precisa divulgar o nosso trabalho. Só que a indicação, pra mim, é uma das coisas que mais enche o meu coração, sabe? E, tipo assim, eu falei, meu Deus, eu preciso ir pra Cuiabá ver todo esse complexo que foi todo o escritório que fez. Então, assim, você presta um bom serviço, você faz um bom atendimento, você entende o teu cliente, você entrega um bom projeto, a indicação ela é certa. Vem, né? Então, tipo assim, essa arquiteta, ela também fez as 5 salas e ela me indicou para os 5 clientes, sabe? Então, a indicação sempre vai ser muito especial, assim, pra mim, bem importante. Que legal. Carol, tu comentou que vocês, né, já atuaram em vários estados aqui do Brasil e internacionalmente também. Tu quer contar um pouquinho pra nós como que foram esses desafios, né, externos, né, porque, como diz, é chique de rica, né? Como que foi um pouquinho, né, porque querendo ou não tem a questão da dificuldade com relação à língua, à distância e assim por diante. Quer contar um pouquinho pra nós como que foi? Assim, a gente fez ali nos Estados Unidos, em Portugal e na Itália, né? A gente apresenta na língua que o cliente falar, a gente tá apresentando o projeto, né? Então, ali nessa construtora que a gente fez nos Estados Unidos, foi uma brasileira, né? Que ela é a vice-presidente da construtora, ela é brasileira, ela mora nos Estados Unidos há muitos anos, e aí foi ela que contratou o serviço, mas os donos da empresa são americanos mesmo. Então, toda a apresentação do projeto a gente teve que fazer em inglês, né? E foi bem desafiador, não falo nem no sentido tanto assim da língua, mas é de materiais extras que eles precisam, sabe? Precisavam, né, no caso. A gente fez toda a identidade visual e, assim, até a placa da casa que a construtora tá vendendo, sabe? Então, tipo, são vários itens, assim, a caixa que a família vai receber que comprou a casa. Então, essa construtora, ela constrói casas dentro de um condomínio em Orlando, que esse condomínio se chama Bela Colina, e são casas de altíssimo padrão. Uau. Então, a gente pensou também na experiência que a construtora ia dar para os clientes, né?
porque esse condomínio tem muito brasileiro. E assim, o brasileiro, ele gosta de ser bem atendido, ele gosta de ser mimado, né? Enfim, ganhar brinde, presente e tal. Quando compra alguma coisa, e lá os americanos, eles não têm esse costume, né? Você vai lá, você quer, comprou, pagou, tá tudo certo, e Tchau. enfim, tchau. Né? Eles são mais secos, assim, né? Então, a Raquel, a vice-presidente da construtora, ela percebeu isso, sabe? Ela tem muito feeling, assim. Ela falou, não, a gente precisa reestruturar toda a marca, a gente precisa dar uma experiência pro cliente, enfim. E aí a gente fez todo esse trabalho, assim, com a construtora. A gente ficou uns 5 meses trabalhando com eles. Uou! E pensando nos mínimos detalhes. Em tudo, do começo ao fim. E as cabecinhas fervilhando Nossa, ideias. eu não dormia! Fervilhando ideias. E... Eu não dormia. Uau! Mas graças a Deus deu tudo certo, ficou impecável, assim. E aí as outras empresas que a gente fez, né, na Itália, eles são brasileiros também. É uma empresa de cidadania italiana. E aí a gente fez o nome e a identidade visual. E aí a gente fez uma empresa em Portugal também, que eles são especializados em audiovisual. Então eles atendem mais corretor de imóveis, arquitetos e tal, fazendo a produção do vídeo, né, para venda. E a gente fez o nome da empresa também e a identidade visual da empresa. Que legal. A última que a gente fez foi essa em Portugal. Português, Portugal tá mais tranquilo. Não, mais tranquilo, assim. Mais tranquilo. De boa. Mas a parte do inglês é porque, querendo ou não, tem muito termo técnico, né? Que a gente não tá acostumado no dia a dia, então acaba dificultando um pouquinho. Mas assim, que nem essa parte técnica, assim, né? Que nem eu te falei antes, quando a gente tava conversando antes de começar o podcast. Eu sou uma pessoa, sim, né? Meu Deus, eu tenho um escritório, eu trabalho com isso, mas assim, eu acho que o cliente, ele quer ver se você resolve o problema dele ou não. Sim. Então, assim, quando eu atendo meu cliente, eu não fico falando, viu, a gente vai fazer uma linha assim, a gente vai usar uma escala assim. Não, eu vou mostrar o resultado final pro cliente, eu vou resolver o problema do meu cliente. O cliente não quer ficar sabendo a tua técnica. Claro, você tem que ter, né? É óbvio como profissional. Mas assim, você vai resolver o problema do cliente? Se você vai resolver o que importa. Né? Tipo assim, hoje em dia ninguém tem mais tempo pra perder, mais mimimi e tal. Então, assim, eu sempre fui uma pessoa muito prática, sabe? Nesse sentido. Então, assim, eu vou resolver o problema do meu cliente? Então... Isso que interessa. É isso que interessa. Então, bem... assim, com o cliente eu sou zero técnica, sabe? Porque, assim, não adianta eu ficar usando palavras difíceis, ficar falando coisa que o cliente não vai entender. Sim. Então, assim, eu explico da linguagem mais clara e simples o possível. E dessa maneira também que eu faço a minha comunicação no Insta, né? Nos meus vídeos. Eu falo de uma maneira muito clara, de uma maneira muito fácil, que qualquer pessoa vai conseguir entender. Então, não adianta você ficar... cheio de guerigueri, de que no final das contas acaba dificultando mais do que agilizando o processo. Exatamente. Você resumiu tudo, resumiu meu pensamento. Carol, você explicou um pouquinho para nós, né, com relação a essa questão do processo para as empresas fora do Brasil e tal, né, das dificuldades. Tu quer compartilhar um pouquinho mais de outras dificuldades do dia a dia, né? Porque, como diz o ditado, todo mundo tá achando que é só glamour até agora. Sim, não, porque assim, a gente só mostra a parte boa, né? Você vai lá no Instagram, nossa, tudo lindo. Só tudo lindo, né? Ninguém mostra os corres, realmente os desafios. Mas assim, eu acho que hoje em dia, assim, graças a Deus, as coisas estão muito bem alinhadas, tudo nos eixos, né? Porque depois eu acho que a gente tem uma estrutura, que a gente tem uma equipe, as coisas ficam mais direcionadas e você não tem incêndios para apagar, né? É tudo muito bem organizado e direcionado. Mas assim, claro, as dificuldades do dia a dia sempre vão existir, mas são coisas bem menores e pontuais, assim, do que quando eu comecei. Então, quando eu comecei, eu trabalhava sozinha, né? Então, assim, eu trabalhava... né? Eu não... pouquinho, né? Das 8 às 8, das 8 às 8 de segunda a segunda, enfim. Então, eu comecei muito nova também, então, né, eu vou fazer 25 anos agora em junho, né? Já faz 6 anos que eu, né, tenho a minha carreira, digamos assim. Muito e já vai fazer 3 anos que eu tenho escritório, então realmente eu comecei muito jovem. Então, eu não tinha, assim, eu sabia trabalhar. Eu sempre gostei de trabalhar, assim, eu sou aquela pessoa ativa, sabe? Mas assim, as dificuldades, eu não tinha noção das coisas, eu era muito nova realmente, então tipo assim, tá, você vai fazer um escritório, quanto que você vai gastar? Infinito, né? Porque assim, obra é infinito.
Então, assim, eu não tinha essas noções básicas, porque eu era muito nova. Sim. Então, tipo, começou o escritório ali, começou, né, entrar projeto, o cliente, enfim. Tá, como é que você vai fazer essa cobrança? Como é que você vai cobrar o projeto? Você vai cobrar, tipo, 50-50? Daí tá, você cobra 50% a entrada e os outros 50% só quando finaliza? Tem projetos que você finaliza em 20 dias, tem projeto que você finaliza em 3 meses. Depende da resposta do cliente. Você precisa ter uma previsibilidade de pagamento. Sim. Porque quando você tem um espaço físico, você despesa. tem um custo mensal e aquilo, faça chuva, faça sol. Então, assim, eu acho que essa parte mais financeira foi o que me pegou no início. Porque eu não tinha essa percepção. Porque, por exemplo, quando eu tinha o meu emprego, quando eu trabalhava no salão, o que eu fazia de projeto era extra. Sim. Eu não tinha conta pra pagar, entendeu? Sim. Então, assim, acho que realmente, assim, essa parte financeira foi o que me pegou mesmo no início, por realmente não ter conhecimento. E contabilidade, e pagar imposto, isso e aquilo, e conta, né? Enfim. Então, também um investimento que eu fiz no escritório na época. Então, acho que no início, assim, essa foi a minha principal dificuldade. E, assim, eu entender que, apesar do nome do escritório ser o meu nome, eu, Carol, né, sou uma coisa e eu, escritório, sou outra, Sim. né? Então, essa questão de misturar no início tava tudo junto. Entrou dinheiro do escritório, então vamos lá pagar o display. Então, assim, não é bem assim que as coisas funcionam, né? E, enfim, acho que, assim, realmente essa parte financeira, assim, no início, acho que foi uma das minhas principais dificuldades, assim, né? E claro, daí quando eu trabalhava sozinha, né, a questão de não ter vida e tudo mais, mas o que isso é normal e faz parte do nosso dia a dia, né? Normal, quem começa a empreender, né, dá o peitaço, como tu falou, né, não tem muito... Exatamente. Das 8 às 18 já era, né? Isso ninguém vê, né? Isso a gente não posta. Ninguém posta, né? Todo mundo acha, vou parar de ser CLT, vou ser PJ e vamos ser felizes. Não, eu acho engraçado, assim, porque quando eu montei o escritório e tudo mais, tipo, as pessoas, nossa, que, tipo, meio que assim, fantástico. Do nada, sabe? Tipo, gente, não. Assim, ó, vocês não fazem ideia o quão suado foi. Então, é porque realmente a gente não mostra as dificuldades, né? E assim, o Instagram, pra mim, o meu Instagram não é pra isso. Preciso mostrar o meu trabalho, né? Sim. Preciso mostrar o meu entusiasmo, que é trabalhar, porque eu realmente posso falar que eu amo o que eu faço. Tipo, eu faço com brilho nos olhos, assim, sabe? Que legal. Tipo, eu sou apaixonada pela profissão que eu escolhi. E acho que quando a gente lida com o sonho da pessoa, é algo muito gostoso de trabalhar, sabe? Ainda mais quando você tem um filhinho, assim. E eu sempre gostei muito de atendimento, de me comunicar, sempre fui uma pessoa muito comunicativa. Então, também acho que isso é uma das grandes realizações, assim, do meu sonho. Que legal, Carol. Até arrepiou. Eu também tirei um olhinho de lágrima. Arrepiou, como diz o ditado. Muito legal, né? Como diz, muitas vezes a gente, né, só vê a parte bonita, né? Como você comentou, no Instagram e assim por diante, mas não vê as dificuldades, né? E essa parte do separar o CPF do CNPJ, pode ficar tranquila que não é um problema só teu e não foi só teu. Né? Eu acho que assim, não é com 19 ou com 59, eu acho que todo mundo tem esse mesmo problema do dividir, né? O pessoa física do pessoa jurídica. Mas enfim, né? Carol, pra, né, sumarizar tudo isso, que conselho que tu daria pra quem, né, enfim, não vou dizer pra quem tá começando, mas enfim, pra empresas, né, que queiram, qual que é a importância, no caso, né, de fazer um naming, enfim, uma marca top. Sim. É o primeiro passo pra tudo, né? A pessoa, ela não sai do chão, realmente, se ela não tiver isso. Então, assim, depende muito do público também que você quer trabalhar, depende muito do público que você quer atingir. Eu acho que quando você tá começando um negócio, você tem que entender para quem você quer trabalhar. E quais são as pessoas que você quer se comunicar, quem você quer atingir. Porque, na minha visão, quem quer atender todo mundo, não atende ninguém. Uhum. E as pessoas não se identificam com você. Então, eu acho que, assim, primeira coisa, saiba o público que você quer atingir, a área de atuação que você está inserido e que realmente faça algo que crie a experiência para esse cliente, independente da classe A, classe D, enfim, não é sobre isso. É realmente oferecer uma experiência para o cliente. Porque assim, eu digo que tudo que é personalizado mostra um cuidado especial, mostra que não foi feito de qualquer jeito. Então, o valor da empresa já começa desde os pequenos detalhes e no primeiro passo.
Então é diferente você ir numa empresa que, né, que tem um nome super legal, que faça sentido com o conceito, né, enfim, com tudo que eles têm, vão oferecer, e de uma empresa que o nome foi criado ali no chat, não tem registro, tipo, já não mostra aquela seriedade, assim, sabe? No processo. Então, por isso que eu digo para todo mundo, é o primeiro passo para tudo. Não tem para onde você correr. É um serviço obrigatório, né? Que nem eu falei no início, a pessoa pode não fazer comigo, fazer com outra pessoa, mas ela vai ter que fazer com alguém. Então, não é um luxo, é uma necessidade. Uma obrigatoriedade. Obrigatoriedade. Carol, só a questão, né, tu comentou ali com relação ao ChatGPT, né, hoje em dia, né, tudo IA, como que tu vê essa questão da inteligência artificial no dia a dia, né, da criação de marca e assim por diante, os desafios e os benefícios? Sim, olha, eu vejo assim, de uma forma muito positiva. Eu digo que se hoje não tivesse inteligência artificial, eu precisaria de mais uma pessoa na minha equipe. Sim. Então, assim, é óbvio que a gente não vai criar uma marca no chat, Sim. fazer o nome de uma empresa no chat, porque assim, o chat, por exemplo, porque daí eu tenho clientes que daí tentam criar o nome no chat, né? Assim, tudo que o chat te traz é familiaridade, entende? Foi que ele buscou em algum lugar, que ele tem referência na internet, enfim. Sim. Ele não sabe coisas do zero, assim, é muito difícil ele te dar um nome que tenha disponibilidade de registro. Porque, assim, tem coisas que, assim, a inteligência artificial não vai. Sim. Falar, a IA vai te substituir. Nossa, infelizmente. É o que a gente estava comentando no início, né? A IA, teoricamente, ela vem para agregar valor às empresas e não para substituir, assim. Eu vejo que é um período, né, óbvio, de que a gente precisa se adaptar, sim, mas não é uma concorrência direta. Não, é aquele negócio, vamos se unir para ter mais produtividade, para ser mais assertivo, né? E assim, eu sou uma pessoa muito prática e eu gosto que a minha equipe seja prática também. Então, assim, o chat, enfim, inteligência artificial, nesse sentido, ele é uma praticidade absurda. Sim. Então, assim, às vezes, né, a gente tá, sei lá, você vai ter que mandar um áudio de 2 minutos pro cliente. Não manda. Você manda o áudio pro chat. Pega qualquer coisa. Ele reescreve o que você falou. Ele não tá criando uma mensagem pro teu cliente. Ele só tá reescrevendo o que você falou. Sim. E você manda. Você vai otimizar o teu tempo. O cliente vai lá ver que você não mandou um áudio de 2 minutos pra ele. Ele vai ler, já vai te responder. Então, assim, sabe nessas coisinhas? Precisa montar um texto. Precisa montar isso. Então, assim... Facilita muito, Facilita, assim, absurdamente a vida. Então, claro, nesse sentido, assim, pra gente fazer o nome, pra criar a identidade visual, isso não é uma coisa que vai ajudar, né? É só furada. Porque não tem como, é só furada. Então, mas em outros sentidos, meu Deus, ajuda muito, assim. Não, até agora tu comentou, né, da questão do áudio hoje. Eu tinha que escrever um texto grande. Aí eu falei, cara, eu não vou ficar escrevendo nada, vou falar aqui pro chat. Exato, otimizar o tempo, exatamente. Porque daí, enquanto tu tá fazendo outra coisa, tu vai falando pro chat, o chat vai fazendo e tá tudo certo, e tá né? tudo certo. Enfim, muito legal, né? E essa questão de especificação técnica, assim, né? Eu falo que eu uso bastante, assim, no dia a dia, porque... Cara, ou coisinha chata de fazer especificação técnica, né? De descrever e tal. Eu falo, né? A gente é bom de falar, de comunicar, disso e daquilo. Exato. Mas chega lá na hora, não é bem assim. Eu falo, né? A questão da congruência do todo, né? Então o chat já faz isso, Sim, né, gente? Sei então, lá, facilita. no teu dia a dia, um monte de coisa acontecendo. Você vai ficar colocando ponto, vírgula, daí ainda vai escrever errado? Não, o chat vai lá e... corrige. Você só fala e ele vai lá e corrige certinho pra você. Muito legal, Carol. Muito obrigada, né, pela participação, pelo teu sim. Obrigada por todas as, né, as histórias. Enfim, não vou dizer nem que é um podcast, né, é uma aula aqui, porque querendo ou não, a gente aprendeu muito durante esse tempo. Agradeço de coração e sucesso, obrigada, né? Amém. Muitas e muitas marcas prósperas. Amém. Fiquei muito feliz com o convite, feliz com a oportunidade também de vir aqui falar um pouquinho do meu trabalho, né? E que nem eu falei no início, eu não quero que isso seja uma venda, né? Sim. Porque realmente eu tenho muito orgulho, assim, da minha história, sabe? Que nem eu falei, eu comecei muito jovem. Eu lembro que lá no início, quando eu falei assim, meu Deus, eu vou montar um escritório, as pessoas, não, meu Deus, na tua área, tipo, não vai dar certo. E eu sempre tive, tipo, muita coragem, assim, porque eu sempre confiei muito no meu trabalho. Tipo, confio muito no que eu faço, sabe? E que nem eu te falei, brilha os meus olhos. Então, realmente, eu fico ainda mais feliz de ser reconhecida por estar aqui hoje falando com você.
compartilhando um pouquinho da minha história também. E espero que inspire muitas pessoas, né? Não é aquela história tipo, nossa, assim, né? Se joga. Tipo assim, gente, eu só fui isso aí, eu só comecei e graças a Deus deu tudo certo. Mas eu acho que é isso, a gente tem que ser verdadeiro e essa é a Carol. Ótimo, diga super dinâmica, diga Exato, objetiva. Dinâmica, prática e vamos lá, fazer E acontecer. muitas vezes é isso que a gente precisa, né? Meter a cara e segue o fluxo, Exatamente. porque... Vai ter medo do quê? É isso. Né? A gente tem medo só de morrer, agora o resto tá tudo certo. Exato, o restante tá tudo O certo. máximo que precisa é começar tudo de novo, né? Então, segue o baile. Carol, gratidão. Obrigada. E sucesso, né? Como diz o ditado, aqui pra frente, só pra cima.